Sábado, 7 de outubro de 2023. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno, chegando aqui para mais um vídeo de atualizações das notícias diárias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Gostaria primeiramente de pedir para vocês, pessoal, vamos ajudar a crescer esse canal que vai falar de Vasco. Vamos se inscrever no canal, vamos ativar os sininhos das notificações, vamos compartilhar esse vídeo com outros vascaínos, vamos compartilhar o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp do Vasco. Como eu falei, ajudar a crescer esse canal, um canal feito por um vascaíno. Sou vascaíno desde que me entendo por gente, sou vascaíno desde que eu nasci. Aqui nós vascaínos sempre sentimos falta de um espaço maior na mídia para falar do Vasco. Nós que nascemos Vasco sabemos da história, né, o porquê disso. Aqui será um canal que vai falar de Vasco, de vascaíno para vascaíno, feito por um vascaíno, para a torcida do Vasco. Somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Eu tenho profundo respeito por essa imensa massa do Vasco e também muito orgulho de fazer parte dela. Então, pessoal, atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama neste dia de hoje, sábado, 7 de outubro de 2023. Já tiveram 2 vídeos. A notícia é a seguinte, né, sobre o aporte da 777, segundo aporte desse ano, de 2023. Já tiveram 2 vídeos aqui no canal com atualizações desse assunto. Esse é o 3º vídeo. Espero que seja o último, pois esse aporte era para ter sido pago dia 5 de setembro, hoje já é dia 7 de outubro. Ninguém no Vasco esperava, ninguém no Vasco Associativo esperava isso, porque as tratativas antes de assinar a postura da 777 Partners era uma, e agora, depois de contrato assinado, né, um ano depois do contrato assinado, a postura da 777 Partners não é mais como era antes da assinatura do contrato. A postura mudou e ninguém no Vasco esperava isso. Então, espero que seja o último vídeo que estejamos falando desse assunto, pois, como eu falei, esses 120 milhões de reais referentes ao segundo aporte desse ano de 2023 era para ter sido pago dia 5 de setembro, hoje já é dia 7 de outubro. E a notícia é a seguinte, pessoal. Perdão. 777 Partners comprova ao Vasco que enviou a última remessa e restante do aporte é aguardado até terça-feira. A empresa americana apresentou ao Vasco os comprovantes de ordens de pagamento, mas a última remessa, cerca de 36 milhões de reais, ainda não caiu na conta, o que deve acontecer no início da semana. O prazo acabou na quinta-feira. Então a notícia segue, pessoal. Notícia importante na minha opinião, porque de total interesse da torcida do Vasco, que envolve diretamente o presente e o futuro do nosso clube. Então a notícia segue. Ainda não foi nesta sexta-feira, ou seja, ontem, ainda não foi nessa sexta-feira que o Vasco recebeu a totalidade do segundo aporte da 777 Partners. Durante o dia de ontem, sexta-feira, cerca de 36 milhões de reais caíram na conta do clube. Mas o restante não chegou, como era esperado. A empresa, no entanto, comprovou ao Vasco que fez o último depósito. O dinheiro é guardado até a próxima terça-feira e o clube não pretende tomar nenhuma atitude até lá. Portanto, o Vasco não quer... O Vasco está confiando que o dinheiro vai cair. O Vasco não quer bater de frente com a empresa, o Vasco Associativo, que detém 30% das ações da Vasco da Gama SAF, e a empresa americana 777 Partners, que detém 70% das ações da Vasco da Gama SAF. E a notícia segue.
Isso porque segunda-feira é feriado nos Estados Unidos. Provavelmente o dinheiro só será liberado na terça-feira. Faltam cerca de 36 milhões de reais. O pagamento foi feito em 3 remessas. A primeira, de cerca de 38 milhões e 500 mil reais, caiu na conta do Vasco na noite de quinta-feira. A segunda, no valor de 36 milhões de reais, entrou nesta sexta-feira, ou seja, ontem. A segunda remessa, cerca de 36 milhões de reais, entrou ontem, sexta-feira. A última, de aproximadamente 36 milhões de reais também, ainda não entrou no Brasil. A 777 Partners, no entanto, apresentou ao Vasco documentos com todas as ordens de transferências, além do extrato bancário comprovando o crédito em conta das 2 primeiras remessas. É claro que o Vasco não considera essa situação a ideal, mas vai aguardar até a próxima semana para ter o crédito em conta. Como recebeu os comprovantes, o clube está tranquilo neste momento. E a notícia segue. Seguindo aqui. O segundo aporte previsto em contrato seria de 120 milhões de reais. No entanto, houve adiantamento de 16 milhões de reais no meio do ano para ajudar na janela de transferência. Aqui para quem está chegando, para quem não pegou os outros vídeos, para entender melhor esse caso. Teve um adiantamento de 16 milhões no meio do ano agora na janela de transferências. O valor foi descontado, mas há acréscimo de juros de 6 milhões de reais. Desde a manhã desta sexta, ou seja, desde a manhã de ontem, devido à inadimplência, o Vasco poderia acionar uma cláusula do contrato para retomar o controle do futebol e ficar com 81% das ações pelo valor simbólico de R$1.000 previsto em contrato. Com a entrada parcial do valor na noite de quinta-feira, no entanto, a diretoria optou por aguardar o pagamento integral nesta sexta, ontem, antes de tomar qualquer decisão. A 77 Partners pagou 190 milhões no ano passado, no primeiro ano de SAF. Contratualmente, o segundo aporte de 120 milhões de reais deveria ter sido pago no dia 5 de setembro, o que não ocorreu. A empresa usou todo o período de 30 dias de carência para quitar a dívida. Por mais que a situação pareça controlada, no momento, houve um desgaste pelo atraso. A direção do clube associativo se reuniu e ficou surpresa e desapontada com o atraso. Na minha opinião, assim, uma vergonha, na minha opinião, um desrespeito à grandeza do Vasco, ao nosso gigantesco e amado Vasco da Gama. Eu, como torcedor do Vasco, me sinto desrespeitado. Imagino que a grande maioria de nós, de todos os torcedores do Vasco, da torcida do Vasco, 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, deva ter esse mesmo sentimento. Pois, como eu falei antes da assinatura do contrato, a postura da 777 era uma, e depois da assinatura, conforme foi passando agora com 1 ano de contrato assinado, a postura mudou, tanto que no clube associativo ninguém esperava isso, todos esperavam o cumprimento dos prazos como estão no contrato. Então, na minha opinião, uma vergonha, e o Vasco está protegido por contrato. Se necessário, o Vasco vai retomar sim as ações e vai vender para outra empresa, e nós vascaínos sabemos que nosso gigantesco e amado Vasco da Gama, o que não vai faltar é a empresa querendo comprar a SAF do Vasco, né, pessoal? Então, o atraso da 777 gerou desdobramentos na política do Vasco. Nesta sexta, o sócio Pedro Henrique de Mata Sampaio, de um grupo da oposição, protocolou na Secretaria de São Januário um ofício cobrando que a diretoria administrativa do clube associativo exerça a cláusula contratual de recompra das ações da 777 prevista em contrato. Segundo Pedro Henrique Sampaio, no documento protocolado, a própria associação estaria violando as regras contratuais caso não exercesse a cláusula prevista em contrato. Notícia segue. Então, é isso, pessoal. Imagino que esse sentimento desse sócio que protocolou na portaria de São Januário, esse pedido para o Vasco retomar as ações, também seja o sentimento de grande parte da torcida do Vasco,
Porque o que eu tô falando o Vasco está protegido em contrato pô, o que pega muito mal, na minha opinião, a 777 está comprando o Everton, que é o time lá de Liverpool, o grande rival do Liverpool, na cidade de Liverpool. E o primeiro empréstimo ponte lá que eles já pagaram foi de 20 milhões de libras, que equivale a 140 milhões de reais, é exatamente o valor do nosso aporte. Então para mim pega muito mal, porque o que parece é que eles pegaram o valor do nosso aporte e foram lá e usaram na compra do Everton. E isso está dando problema lá, pois a Premier League não aceita, é um país sério, a Premier League não aceita, e está cobrando deles, como vocês estão devendo ao Vasco no Brasil, estão devendo à FIFA e estão querendo comprar o Everton. Então, espero que esse seja o último vídeo sobre esse assunto e que o dinheiro caia de fato realmente na terça-feira agora. Então, pessoal, vou trazer atualizações aqui diárias de notícias do nosso Vascão. E eu sou Guilherme Silva. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. O Vasco é para quem acredita. Vamos vencer o São Paulo hoje. 1-0, gol de Verratti ao meu placar. O Vasco é para quem acredita. E saudações vascaínas!